Bom, agora nessa segunda parte, nós vamos ter 3 exposições de mais ou menos 30 minutos cada uma, seguidas. E nós vamos falar do tratamento da hiperglicemia nos pacientes de enfermaria, com a doutora Silmara. Em seguida, o Paulo vai falar de intra e pós-operatório de cirurgia cardíaca e não cardíaca, que é uma coisa também muito importante. E, finalmente, a doutora Érica vai dar alta para os pacientes e para nós também, encerrando com o nosso simpósio. Por favor, Silmara. Obrigado. Ah, tá bom. Começar parabenizando o Raduan pela organização do evento. A gente começou a trabalhar com isso, começamos a pensar nesse assunto em 2007, convidei o Maleb, vamos fazer uma avaliação de diagnóstico de situação junto, lembra? E porque a gente queria ver da nossa parte qual era realmente a importância de controlar a glicemia dentro do hospital. E aí a gente achou que a gente tinha que começar, como o doutor Primazzoni sempre fala, com o diagnóstico de situação. E a gente resolveu verificar dentro do nosso serviço qual era a situação e do impacto mesmo da hiperglicemia na morbidade, mortalidade e tempo de hospitalização dos pacientes. O estudo foi feito observacional prospectivo, 3 meses seguidos, de setembro a dezembro, todos os pacientes que internaram, e aí a gente avaliou quais os pacientes que tinham a glicemia dosada para poder a gente ter uma análise. Vocês começam a olhar esses números que começam a ficar assustador, que nós tínhamos 2.140 pacientes, e a gente termina com o número de pacientes que tinham glicemias medidas e que a gente conseguiu avaliar, já reduz o nosso N significativamente lá para 779 pacientes. E interessante que nós chegamos a um número semelhante ao que o Raduan mostrou que um PR tinha colocado, de aproximadamente 37% dos pacientes faziam hiperglicemia dentro do hospital, e com um número que lá, vocês devem lembrar, que o Raduan colocou 12% tinha hiperglicemia intra-hospitalar, nós tínhamos quase 30% aqui, 28,9% desses pacientes tinham quase 30% com hiperglicemia e não tinham o diagnóstico de diabetes, né? Então, aí nós fomos ver também, desses que estavam hiperglicêmicos, aqueles que permaneciam mais de 3 dias hiperglicêmicos sem nenhuma conduta, a gente chamou de hiperglicemia persistente, que é esse grupo 4, e vocês vejam o tempo médio de hospitalização, que realmente, conforme o Rogério falou anteriormente, foge até do mundo real. Você fala, como? Esse é um hospital, uma instituição mista, a metade é SUS e a metade é privada. Como que a pessoa fica esse tempo todo internado dentro do hospital? Realmente dá um prejuízo absoluto isso, se a gente for falar sobre ainda a questão financeira do hospital. Então, a gente acabou concluindo no nosso serviço foi que pacientes com hiperglicemia tiveram uma taxa de mortalidade 6 vezes maior, comparado com aqueles com glicemia normal, e tiveram uma morbidade com necessidade de ter transferido da enfermaria para a UTI 5 vezes maior. Isso colocou para a gente essa fotografia. A gente tinha que tomar algum posicionamento, porque realmente, senão, do que você está tratando realmente o paciente hospitalizado. E a gente começou, então, com esse processo da Comissão de Controle Glicêmico, iniciando com esse diagnóstico de situação, criando a equipe multidisciplinar e chegando a fazer a implementação dos protocolos em 2012. E colocando aí a educação continuada no hospital, seguindo, né, o que o Luciano colocou,
que ajudou muito essas questões da recomendação da Joint Commission, né, fazendo para tentar convencer a administração do hospital que realmente isso era necessário, com o objetivo de tentar fazer a mudança da inércia clínica, seguindo, então, as recomendações de uma possibilidade de uma certificação hospitalar internacional. A equipe, então, da comissão, da mesma forma que o Paulo Rizzi, eu sempre comparo com a questão da comissão de infecção hospitalar, eu sempre tenho colocado isso, que ela tem que funcionar dessa forma, e tem que estar trabalhando junto com a coordenadoria de qualidade, né? Nós temos lá o Centro de Ensino e Pesquisa, a equipe tem que ser multidisciplinar, né? Como o Rubens bem colocou, com todos os setores do hospital, com pessoas de todos os setores, para ter ações setoriais e ações assistenciais multidisciplinares. E aí, dentro de um hospital, então, você tem que ter todos esses protocolos. E aqui já foi falado sobre o protocolo da unidade de emergência, o controle na UTI, a transição, e eu vou estar colocando para vocês o controle glicêmico, então, o nosso protocolo para o paciente não crítico, junto com o protocolo da hipoglicemia. Na sequência, o Paulo Rizzi vai falar pré-operatório e, então, a Érica vai dar a alta conforme o Raduan colocou, e a gente vai ter fechado esse simpósio com tudo que a gente precisa estar sabendo a nível de procedimento operacional padrão, quando a gente está falando de controle de hiperglicemia dentro do hospital. Então, a missão da comissão os protocolos de controle glicêmico é um desafio da qualidade para a segurança do paciente. Vale a gente lembrar que a insulina já foi classificada como a medicação de maior periculosidade dentro do hospital, né? Então, realmente, quando a gente está falando sobre melhorar o controle, sem a gente deixar de ter segurança para o paciente. Quais são esses componentes da terapia de insulina na enfermaria, então? A gente, apesar do Pimazone não gostar, faz a glicemia com a hora marcada, porque não tem jeito de fazer diferente no hospital. Simplesmente o protocolo e a recomendação que foi publicada em janeiro de 2012 é que você tem que preconizar para os pacientes que estão se alimentando, seria fazer nos horários padrões da alimentação do hospital e ao deitar, né? E preferir o uso das insulinas ultra rápidas devido a essas intercorrências mesmo, que às vezes o paciente vai atrasar a medicação, enfim, que a alimentação e a insulina chegue no mesmo momento, é mais fácil do que a gente ainda pedir para regular ser aplicado 30 minutos antes da refeição. Complicou, hein? Já está chegando junto, já não é fácil, quanto mais antes. Pode falar, doutor Pimazone. Sim, sim. Porque você usa, Pima, você usa a de 11 horas como pós-prandial das 7. E usa as 22 como pós-prandial da coisa. 2 horas, eu concordo, mas a recomendação é o seguinte, tem um detalhe aí. Márcia, pode falar. É porque você faz a correção junto, né, Márcia? É que você, na hora da prescrição, você já corrige o erro, você faz a insulina prandial e a de correção. Basicamente é isso, e foi o que foi preconizado pela OADA como o possível, como a Márcia está bem colocando. Fala, Paula.
sequer se ele comeu ou não. E muitas vezes a refeição chega, ele não come e você está achando que ele já comeu. Então, na realidade, o próximo horário seria o pós-prandial, pode ser que não seja. Então, acho que a pergunta básica, quando você chega no leito do paciente, é falar assim: qual foi a última vez que você comeu ou bebeu alguma coisa? Não importa se o horário é padrão ou não, importa saber. Eu acho que Exato, exato. Bom, seguindo então, aqueles que permanecem em jejum, ou em nutrição parenteral e enteral, com infusão contínua, a medida de glicemia capilar, aí sim, você pode fazer de 6 em 6, se for prescrever a regular, e de 4 em 4, se for fazer a Pidra, Novorapid e uma Log. Eu coloquei a Pidra, que é o que nós temos padronizado no nosso hospital. Isso é o que está dentro da recomendação. A outra questão que a gente tem que ter aqui é que todo o protocolo tem que ser referenciado, né? Quando a gente coloca um protocolo para o hospital, imediatamente abaixo do que você colocou, você tem que pôr de onde é que está tirando. Não é da tua cabeça, tem que estar tirando de alguma diretriz, de alguma publicação. E aqui, então, eu coloquei só como exemplo para vocês verem que a gente tem lá vamos dizer, na pasta de protocolos do hospital. Qual é o protocolo da enfermaria, né? Que, na realidade, segue exatamente as diretrizes da SBD, do paciente começar a ser tratado acima de 180, e com observação aqui da dose total diária, se é reduzida para 0,2 a 0,3, se a gente tiver idade maior de 70 anos, né? Com a idade, aqui sendo um basal, então, para 0,1, ou creatinina maior que 2. E a gente coloca uma observação também para aquele paciente que já vem usando a insulina em casa. Eu vou colocar na prática lá, que essa era a solicitação do Raduan, então, como é que você está aplicando dentro do seu hospital o protocolo? Não é qual é a regra. Como é que a gente está tentando fazer? Então, nós colocamos lá no TASI a Pidra, colocando em 4 opções. Então, o médico vai prescrever a Pidra, vai aparecer essas 4. E aí vai ter lá a Pidra normal, resistente, sensível, e aqui a Pidra prandial. Tá? E aqui é como que vai sair a prescrição em si. Então, quando essa paciente aqui é uma pacientinha de 79 anos de idade, e aqui embaixo a gente já deixou a cola para o médico. Insulina sensível, ele serve para paciente idoso com insuficiência renal e insuficiência hepática, né? Porque aí a gente já deixa... Quando que vai ser? Quando o médico essa questão da rotatividade, né? O médico chega, o que é insulina resistente ou normal? Ali embaixo, no resistente, vai estar lá, paciente usando corticoide, obeso, você vai usar aquele resistente. Que a gente vai ter, então, diferentes doses para correção do mesmo valor de glicemia, dependendo da sensibilidade de insulina do paciente que está internado. E aí, a gente tem abaixo aqui a Pidra de horário, e uma outra coisa que vai lá em cima, ó, na insulina de correção, é que às 22 horas, a correção deve ser feita com a dose pela metade. Tá? Várias coisas que eu queria colocar para a plateia discutir é que o que o Raduan falou é fundamental. O que é mais simples, dá mais certo. A gente vai colocando essas coisas para tentar ser muito certinho e começa complicando e não dando... A enfermagem não entende o que está escrito. Está escrito, o médico não precisa nem pensar, vocês viram, clicou, saiu pronto, a comissão que depois colocou da melhor forma, mas a interpretação de texto depende da enfermeira. Então, a gente está pensando em abolir esse horário das 22 horas, talvez, ou como é que a gente poderia fazer, entendeu? Aqui, a insulina prandial, entra, então, a Pidra e a gente coloca ali embaixo. Não aplique, administrar na refeição. Não aplique se a glicemia tiver menor que 70. Não aplique se o paciente não comer, porque suspendeu o almoço para fazer a eco. Então, é difícil também a enfermagem entender que
Tá, se ele suspendeu, essa aqui é a insulina de horário. Se é de horário, todo medicamento de horário vai lá e vai dar. Não, mas e se ele suspendeu o almoço para poder fazer uma ecografia à tarde? Você vai fazer a insulina de horário ali? Vai fazer hipoglicemia. E elas têm que somar a insulina de cima com essa de baixo. Então, eu vou colocar na sequência aqui se a gente deve realmente estar mantendo essa questão do basal, bolos e correção dentro do hospital. Porque é um fator complicador que a gente tem visto uma dificuldade enorme de colocar em prática. Muitos erros acontecem. E é exatamente o maior número de erros perde segurança, né? E a outra coisa que a gente está tentando é o seguinte, aqui é o protocolo da hipoglicemia, para que a gente evitasse que saísse o carimbão de sempre sair 3 a 5 ampolas de glicose hipertônica para qualquer nível de hipoglicemia. Então, a gente estratificou, colocou direitinho ali. O que nós queremos, e aí eu estou com uma dificuldade na TI, eu quero, assim, prescrever uma insulina, sai o protocolo da hipoglicemia junto, porque isso é um problema muito sério. Não está prescrito a correção de hipoglicemia até que a farmácia libere a glicose hipertônica e que a coisa aconteça e tudo mais, e o número de pontas de dedo é um erro que não pode acontecer. E, com frequência, a gente vai lá e detecta. Tem insulina prescrita, mas não tem protocolo de hipoglicemia prescrito. No momento que você prescreveu insulina, você prescreveu uma medicação que pode fazer hipo. Então, necessariamente, você tem que colocar o protocolo de hipo junto. E eu estou querendo trazer isso sem a pessoa pensar. Clicou na insulina, pum, vem a hipo junto. Estamos em trabalho disso. A questão que eu vou colocar para vocês sobre a gente discutir aqui se nós não deveríamos abolir a coisa do basal, bolos e correção, a ideia vem desse trabalho que um Pierre fez, tanto em paciente clínico como cirúrgico, e que ele comparou os pacientes fazendo basal com correção, que ele chamou de basal plus, aqui nessa bolinha cheia, comparando basal bolos, tá? Fazendo a glargina em dose semelhante para basal e fazendo a glulizina no prandial e com correção também, né? E olha, ao tempo do tratamento, o que acontece, o número de pacientes não é muito grande, né? Mas eles foram muito semelhantes e chama a atenção aqui até que, em termos de hipoglicemia, a gente era de esperar até que tivesse muito mais hipo no basal bolos, né? Não foi diferente. O que foi diferente entre os dois grupos foi a necessidade de dose total de insulina. Então, aqui o grupo de paciente clínico e paciente cirúrgico. As pontas de dedo do café, almoço, jantar e ao deitar. É claro que no paciente que fez só basal plus, teve um pós-prandial aqui um pouco maior, mas não foi significativo, viu? No paciente clínico, porque o paciente clínico come, né? No paciente cirúrgico ele está lá em jejum, na maior parte das vezes. Então, eu acho que a gente pode trazer até para a discussão de protocolo da SBD, se não seria melhor, não é mais fácil, já que os resultados são tão semelhantes, a gente passar a instituir basal plus, ao invés de basal bolos mais correção, que dá tanta dificuldade de aplicabilidade? É a pergunta. A outra pergunta que eu vou trazer para vocês aqui é o que está sendo discutido recentemente. Muitas vezes que a gente está falando, como o Luciano colocou lá, insulina, 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 uma porção de gente vem e fala, escuta, por que só insulina? Dá para fazer outros remédios e tal. E na literatura, o Defronzo, que gosta de discutir o que já está estabelecido, né? Ele é um dos autores aqui do artigo que ele fala assim, está na hora de pensar nos agonistas de receptor de GLP-1 para tratar o paciente hospitalizado. Na mesma revista, um Pierre junto
com o grupo todo que vem trabalhando hiperglicemia hospitalar, questiona e faz um editorial dizendo que a terapia com insulina está muito provado que deve ser o tratamento de manutenção. Mas eu queria pôr essa situação na cabeça de vocês, porque a gente está em simpósio aqui para a gente poder pensar, talvez a gente possa ter lugar para essa classe terapêutica dentro do hospital. Quais são os efeitos metabólicos da terapia de incretina? Então, a gente já pode colocar aqui que essa terapia está com aproximadamente 9 anos e já foi muito bem adotada a nível ambulatorial, né? Melhora o controle metabólico, a excursão pós-prandial, que o Dr. Pemazzoni está aqui tão enfaticamente salientando, o benefício cardiovascular, inclui melhora do perfil lipídico, função endotelial com redução dos marcadores de inflamação e estresse oxidativo, e o baixo risco de hipoglicemia, já que a gente está falando aqui que a insulina de alta periculosidade pelo alto risco de hipoglicemia, né? Isso faz com que esta terapia seja atrativo para o uso dentro do hospital. Em especial, por conta dos efeitos pleiotróficos, conforme o Luciano falou anteriormente, que a insulina tem alguns efeitos pleiotróficos, esta classe também tem efeitos pleiotróficos interessantes a nível cardíaco, vaso, enfim, será que não seria interessante dentro do paciente hospitalizado ter esses efeitos pleiotróficos dessa classe? Bom, o que mais eu acho que chama atenção ainda para a gente são os estudos em animais, que eu sempre falo, se isso aqui for provado em humano, nós estamos frente a outra penicilina na história da medicina, porque realmente a questão de você melhorar a função cardíaca após um infarto, usando análogos de GLP-1, o efeito do próprio GLP-1, é uma coisa muito atrativa, se isso realmente se confirmar em humano, porque isso aqui é em modelo animal. E aqui está a meta-análise que o Pierre publicou ano passado, então, de todos os estudos que já foram feitos com estas medicações, com o inibidor de DPP-4, não, aqui com análogos de GLP-1, análogos de receptor. E qual o problema? Um problema sério aí, náusea e vômito. E não deixou de ter hipoglicemia, que era o problema da insulina, né? E o outro problema, metade dos pacientes tiveram que ter resgate com insulina. Então, aquilo que parecia tão atrativo, pelo jeito, a gente tem que rever. E o outro, a outra classe, né, que na verdade é a incretina, mas a outra opção seria você usar o inibidor de DPP-4 intra-hospitalar, e esse estudo também do ano passado avaliou segurança e eficácia da sitagliptina em pacientes internados, tanto clínico como cirúrgico, em pacientes com tipo 2. E, olha só, as curvas se sobrepuseram totalmente. Paciente fazendo basal bolos na bolinha cheia, a sitagliptina e a sitagliptina com glargina. Então, pareceu assim, puxa, uma opção interessante, né? Também a questão da média das glicemias nas refeições e ao deitar, não existe uma diferença significativa. A gente até queria que esse P fosse menor aqui, né, na sitagliptina com glargina, mas não, ele não é estatisticamente significativo. Bom, parece interessante, mas esse estudo é limitado. As limitações, em especial, é que foi excluído todo paciente que é grave. Então, assim, o paciente que era facinho, que foi que entrou. Os pacientes criticamente doentes ou que poderiam exigir cuidado de UTI não entrou no estudo. Tratado com insulina em doses maiores do que 0,4 unidades por quilo dia, também não entrou no estudo. Paciente com insuficiência renal, insuficiência hepática, corticosteroides, abuso de água, não entrou no estudo. Está difícil deixar esse paciente dentro do hospital, hein? Centros acadêmicos com ampla experiência de internamento de diabetes, né, foram excluídos, e a glicemia maior que 400 na admissão também era excluído. Então, assim,
quem sabe, né? Não sei bem para quem. Eu fiquei pensando qual era o paciente que eu iria usar a sitagliptina, né, dentro do hospital. Porque daí, se ele for tão fácil assim, eu acho que ele recebe alta no mesmo dia, né? Bom, então, em resumo, para a gente colocar sobre incretina, já que foi uma briga de um Pierre com Defronzo, né? Uma briga que vale a pena a gente pensar o que acabou o final da história, para você pensar no manejo intra-hospitalar, a favor do GLP-1, você teria melhora o controle da glicose em pacientes críticos, benefícios não glicêmicos com o GLP-1 nativo, na função de VE, no tamanho de infarto, na função endotelial, na pressão arterial e lipídio. Preocupação. A experiência limitada com o GLP-1 nativo e os análogos de receptores de GLP-1 e inibidor de DPP-4. E limitados dados de segurança ou melhores resultados. E dentro do hospital, o efeito gastrointestinal indesejável é uma preocupação. A favor da insulina, nós temos extensa experiência clínica, sucesso provado na melhora do controle da glicose, na redução de complicações no hospital, e vários protocolos disponíveis de infusão de insulina e subcutâneo. Preocupação, a hipoglicemia, né? Mas as metas reduzidas, revisadas para, revisando para uma meta mais larga, de 140 para 180, eu acho que deixou a gente com um conforto maior para tratar o paciente também. Para acabar, eu gostaria de mostrar para vocês 4 slides sobre o trabalho que nós fizemos, apresentamos agora lá no ADA, de qual foi o resultado. O Rogério falou uma coisa que super importante, a gente tem que falar dos erros para poder conseguir acertar. Então, será que esta comissão teve vantagens? Será que a gente deve sair todo mundo aqui fazendo comissão? É isso que dá certo? Como é que a gente vai fazer realmente para quebrar a inércia clínica no manejo do paciente com diabetes em hospital da comunidade? Bom, daí quero agradecer ao Dr. Pimazzoni, que me ajudou a fazer o pôster, né? Já coloquei aqui só em homenagem a ele. E para mostrar os slides, os gráficos especificamente do que estava lá no pôster, é o seguinte. Então, o que a gente foi ver? Porque a primeira vez eu apresentei aquele trabalho no Congresso Europeu, o professor falou assim, nossa, mas por que eles medem tão pouco a glicemia? Eu falei, eu também me assustei, mas eu não sei explicar para o senhor por que tão pouco. O que a gente subiu? Porque era só 42% dos pacientes internados que tinham a glicemia medida. Nós não conseguimos analisar mais da metade dos pacientes. Isso subiu para 63%. Pode ser que tenha um viés aqui, que o paciente que vai operar já vem com a glicemia medida do consultório do cirurgião e já está normal, e chega lá, o cirurgião opera e não mede de novo, que possa ter interferido. Mas eu queria 100% aqui já, né? Fiquei decepcionada. E a A1C, que a gente está falando aqui, vocês viram que eu falei que tem uma porcentagem enorme de pacientes que interna sem diagnóstico de diabetes, que tem hiperglicemia? Lá em 2007, a hemoglobina glicada era pedida em 2% dos pacientes. Nós conseguimos subir isso para 22%. Estamos longe de... mas é um resultado expressivo, mas longe de conseguir o que precisaria. E é claro que a ideia é que sempre que a hiperglicemia intra-hospitalar, que seriam com a glicose maior que 180 na admissão, a gente, tendo hemoglobina glicada maior que 6,5, nós estamos identificando um diabético prévio. E que a implementação do teste ela pode ser útil também para a parte da Érica, que vai avaliar como é que vai dar alta para o paciente, vai ajudar isso, como é que ele vinha antes, como é que ele vai embora. Tá? Aqui eu coloquei para vocês verem que lá em 2007, 715 pacientes, em 2012, 825 pacientes. O formato da pizza mudou um pouco com relação a como a hiperglicemia se comporta. Agora, a gente teve um número semelhante ao do Pierre lá no não diabético com hiperglicemia. Veio para 10%. Era um número de 29% na outra avaliação. Não sei dizer muito bem por quê.
Com relação à hipoglicemia, dentro da UTI, nós tivemos menos hipoglicemia, comparando com 2007, e na enfermaria, um pouco a mais, mas não foi significante. E agora, até não foi significante se você comparar a quantidade que na enfermaria passou a usar aqui basal bolos, ó. Em 2007 tinham aproximadamente 17%, nós dobramos o número de pacientes usando insulina basal bolos na enfermaria. E também, em 2007, o paciente fazia hiperglicemia e ficava sem tratar um número de vezes muito grande. Então, o tratamento da hiperglicemia, a gente conseguiu alertar mais. Era tratado em 42%, quer dizer, o pessoal não colhia o exame, quando colhia e estava alto, eles não faziam nada com esse exame. Agora, pelo menos, eles colhem mais, e quando colhem, eles tratam em 94% das vezes. Assim como na própria UTI, nós temos 98% dos pacientes agora tratados. Porém, a UTI é realmente o nosso calo. O alerta sobre o nível de desinformação dentro daquele rodízio de plantonistas lá é complicado, porque, apesar de 98% dos pacientes apresentarem hiperglicemia na UTI recebem tratamento, 63% recebem tratamento com slide scale, doutor Raduan, dentro da UTI. Me senti meio frustrada nessa história toda aqui. A forma de tentar marcar esses pacientes, que foi colocado aqui sobre o prontuário vermelho, a gente teve a ideia de marcar com o símbolo de Unidos pelo Diabetes, e que houvesse um alerta, né, de quando a glicemia estivesse maior que 180, para ver se os pacientes, se os médicos se alertam para pedir o teste de A1C, para ver se começa a fazer a realização da glicemia, seja, como a Paula falou, realmente pré-refeição, porque essa glicemia das 7, na verdade, é feita pelo turno da noite, já é feito lá às 6 da manhã, daí já usa a insulina e a comida vai chegar às 7, faz hipo. Complicado, a nutrição para orientar a copa na contagem do carboidrato, e a enfermagem iniciar o trabalho de educação para o paciente internado e facilitar a alta hospitalar. Eu quero deixar a mensagem final de que, realmente, o tratamento da hiperglicemia intra-hospitalar ele é complexo. Dá para controlar, nós temos muito ainda pela frente, deu para perceber que 5 anos de trabalho houveram melhora significativa, mas tem muito para ser trabalhado ainda, muito mesmo, mas a gente realmente precisa contar com a equipe. Muito obrigada.